Hoje a gente vai falar sobre o livro de Números, capítulo 5. É um capítulo curtinho, não são tantos versículos, né? São 30 e poucos versículos. Não é um capítulo difícil, é um capítulo simples, né? A gente vai falar um pouquinho mais ali quando chegar na parte do adultério, que eu vou falar um pouquinho mais, porque aqui só havia essa possibilidade de maldição sobre a mulher, sobre o homem não. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso e por que era só sobre a mulher. A gente vai falar sobre isso. Isso é a parte mais complexa da aula de hoje, mas não é tão complexa assim também. A gente vai conseguir entender bem porque faz parte de muita coisa que a gente já estudou, né? Então, com base no que a gente já vem vindo trabalhando, vem vindo estudando, a gente já consegue ter um entendimento um pouco melhor, né? A gente lembra, né, quando a gente estudou lá em Levítico, Deus falou, né, do capítulo 11 até o capítulo 15, a gente falou sobre as impurezas que não eram pecado, mas traziam à tona a condição de pecado da humanidade pós-queda, né? Quando a gente estudou do capítulo 11 até o capítulo 15 ali, eu falei que aquelas condições não revelavam que a pessoa tinha cometido um pecado. Por exemplo, a menstruação. A menstruação era algo que era declarado como impureza, que afastava a mulher de Deus, o período menstrual. A mesma coisa é o derramamento do sêmen, né? O homem quando ejaculava, né? O homem quando tinha relações sexuais com sua esposa, ele também, né? Ele era declarado essa impureza dele, né? Então a gente viu isso, a gente falou sobre isso, né? De Levítico capítulo 11 até o capítulo 15, e a gente abordou claramente que isso não era um pecado, não é pecado a mulher menstruar, e não era antes também. Não é pecado o homem ter relações sexuais e ejacular, e não era pecado também. Mas isso trazia à tona a natureza da humanidade caída, né? Então a gente falou sobre isso. E uma dessas condições era a doença, né? A gente falou nesse percurso do capítulo 11 até o capítulo 15 de Levítico, uma das condições que separavam o homem de Deus, né, era a doença. Então, qualquer doença ali separava o homem da natureza de Deus. A morte, né, o toque à morte ali, né, o toque ao animal morto, a gente falou sobre isso. A menstruação da mulher, a ejaculação do homem, né, qualquer dessas circunstâncias, o parto, por causa da saída do sangue, né? Não por causa da saída do bebê, mas por causa da saída do sangue. A gente falou sobre isso. Então, todas essas eram coisas que aconteciam na natureza humana, né? Involuntárias, assim, não é pecado menstruar, não é pecado ter filho, né? Mas lembravam a Deus do pecado cometido no Jardim do Éden, né? Então, quando acontecia, a gente falou bastante sobre isso, quando estudou em Levítico, né? E a doença era uma delas. Por quê? Porque vai contra a natureza humana, a natureza santa de Deus, né? Então, Deus é santo e Deus não é contrário à doença, né? Deus não nos fez para ficarmos doentes. A doença entrou no mundo por conta do pecado. Não era para ninguém ficar doente no mundo. Então, o que a doença faz? A doença lembra a Deus sobre a entrada do pecado no mundo, né? Mas não quer dizer que a pessoa cometeu o pecado. Mas lembra a Deus sobre a queda do homem, né? E era isso que acontecia aqui nessa época, porque não tinha Espírito Santo ainda para purificar, não tinha Jesus Cristo, né, para purificar o homem a tal ponto do Espírito Santo habitar dentro deles, né? Então aqui eles eram purificados pelo sangue de bodes. E sangue de bode não purifica tanto assim, né? Então não podia, sangue de bode não podia fazer o pecado original cair no esquecimento. Mas o sangue de Cristo faz. Então hoje não há nada que derrube o sangue de Cristo, né? Então hoje a menstruação da mulher não é mais forte do que o sangue de Cristo. Hoje a ejaculação do homem não é maior do que o sangue de Cristo. Hoje o parto não é maior do que o sangue de Cristo, né? Então hoje nós temos a diferença do sangue de Cristo. Nessa época eles tinham sangue de bode. E agora, então, a gente vai ver sobre essas pessoas que estavam nessa impureza. A gente vai falar sobre essas pessoas que tocaram em um morto, um cadáver. A gente vai falar sobre pessoas que estavam em situação de impureza ali, né, por alguma doença contagiosa. E Deus vai falar o que tem que ser feito com essas pessoas. Porque essas pessoas não podiam morar ali dentro do arraial. Né? Porque Deus nessa época não era igual é hoje. Hoje Deus habita dentro de nós através do Espírito Santo. Mas nessa época o homem não era puro internamente, a ponto de Deus habitar dentro dele. Então nessa época Deus tinha que habitar num prédio.
Então, nessa época, Deus habitava num prédio, Deus habitava naquele tabernáculo. Deus não podia habitar dentro deles. Hoje não, hoje Deus não mora em um prédio, Deus mora dentro de nós, hoje é diferente. Mas nessa época não. Então, nessa época, Deus morava ali entre eles. Então, Deus tinha a casa dele ali no meio daquele povo. Deus tinha a casa dele no meio daquele arraial. Deus era um deles. O que acontece? Deus é santo. E para se chegar perto de Deus, você tem que ter santidade. Só que nessa época, a gente falou isso muito durante o estudo de Levítico, né? A santidade nessa época não é como hoje. Hoje nós temos uma santificação de dentro para fora. Nessa época era uma santificação de fora para dentro. Era uma santificação superficial. Por isso que era tão frágil e todo ano tinha que oferecer ali sacrifícios, né? Porque sangue de bode não santifica ninguém. Mas o sangue de Cristo sim. Então havia esse problema aqui, né? E Deus é santo. E Deus habitava no meio desse povo. Deus é santo, então o povo tinha que ser santo. E essas pessoas não estavam em santidade, né? Então essas pessoas estavam contrárias à santidade de Deus. Então aquele sangue de bode que havia sido derramado para purificar essas pessoas não conseguia cobrir a natureza pecaminosa, a natureza da queda revelada pela doença. A natureza da queda, né, revelada ali por ter tocado num morto, né? Porque a morte é contrária à natureza de Deus, né? Porque Deus nos criou para não morrermos, não era para a gente morrer, né? A morte entrou no mundo por conta realmente da queda. Então tudo isso era contrário à natureza de Deus, né? A santidade de Deus. Então esse povo vai ter que sair do meio da arraial, porque Deus é santo. E ele mora no meio desse povo, no arraial, é como se fosse mais uma tribo ali, né? Deus é uma tribo ali. Então ele tá ali, é um daquele povo, e ele é santo. E como ele faz parte daquele povo, todo o povo dele precisa ser santo. E essas condições que a gente estudou do livro de Levítico, do capítulo 11 até o capítulo 15, tiravam a santidade da pessoa. Porque era uma santidade muito frágil, né? Era uma santidade de fora para dentro. Não era uma santidade de dentro para fora como nós temos hoje. Era uma santidade superficial dada por bode. Então, tudo era muito frágil. Qualquer coisa tirava a santidade da pessoa e qualquer coisa tirava a relação da pessoa com Deus ali. Então, é o que vai acontecer aqui. Deus vai pedir para tirar essas pessoas do meio do arraial, porque elas ferem a santidade de Deus. E Deus é santo e Deus precisa que para que se aproximem dele, você esteja em santidade. Então, Deus vai pedir para que essas pessoas saiam do arraial. É isso que a gente vai ver agora, tá? E depois a gente vai falar sobre o adultério. Então, diz assim no versículo 1. Disse o Senhor para Moisés, né? Então, aqui Deus continua falando para Moisés lá no Monte Sinai. A gente lembra, aqui é a conversa, Moisés fala no livro de Levítico, né? Um pouquinho sobre o que Deus falou ali no Monte Sinai com ele, né? Na segunda volta, ali depois do bezerro de ouro, né? E agora no livro de Números, Moisés continua falando o que foi que Deus falou. Deus falou muita coisa, foram 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai, né? A segunda ida também, a primeira e a segunda ida foram 40 dias e 40 noites. Então agora Moisés começa a falar o que Deus falou para ele, tudo o que Deus falou para ele nesses 40 dias e 40 noites, né? E agora, isso é uma das coisas que Deus falou para ele nessa segunda ida, né? Nessa segunda ida a gente lembra que Deus havia falado que ia separar a tribo de Levi no lugar dos primogênitos. E agora Deus vai continuar falando o que tem que ser feito com essas pessoas. Deus já apontou o que era a impureza, mas algo precisa ser feito. E Deus vai dizer o que tem que ser feito com essas pessoas. Então diz no versículo 2 o que Deus ordena ali para Moisés no Monte Sinai, os 40 dias e 40 noites, que ele recebeu pela segunda vez as tábuas. Diz então, Moisés, ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso, né? A gente lembra quando a gente falou sobre a lepra no livro de Levítico, né? Eu falei que nessa época não existia lepra, não era esse nome. A lepra foi descoberta muito tempo depois, né? Levou esse nome muito tempo depois. O hebraico, né? Eu já falei isso em uma aula. O hebraico é uma linguagem, é uma língua, né? Um idioma que é um idioma pobre. Ele não tem muitas palavras, igual alguns outros idiomas, né? Que tem tantas. O grego tem mais palavras do que o hebraico. Então, por exemplo, no hebraico, uma palavra só tem 10 significados diferentes, totalmente diferentes.
E por isso que eu falo que o hebraico é um idioma pobre, ele não tem uma diversificação de palavras, né? Então, na tradução, hoje se encaixa para esse termo de leproso, né? Mas a gente estudou, quando a gente viu, né, essa condição declarada de lepra no livro de Levítico, na verdade eram várias doenças, não era só uma doença. A gente viu que eram aspectos diferentes, eu até falei, inclusive, né? Eram coisas bem diferentes, parece que eram várias doenças, né? Mas são várias doenças contagiosas, de vários tipos, né? Então, a que se refere a isso, né? Você viu que alguém está com uma doença contagiosa, Moisés, né? Foi declarado pelo sacerdote. A gente lembra qual era o procedimento, né? A pessoa ia lá, falava com o sacerdote deixava a pessoa lá em isolamento, né? Ia sendo feito assim para ser declarada, né? A pessoa como impura realmente pela doença. Então aqui foi declarado, a pessoa já tem certeza que essa pessoa tem uma doença contagiosa. O que vai acontecer? Essa pessoa vai ter que ser retirada do arraial, ela não vai poder morar ali no arraial, ela vai ter que sair, ela vai ser isolada, né? Vai ser retirada ali do arraial, ela não vai poder continuar morando ali no meio do povo de Deus. Então diz isso aqui: ordena aos filhos de Israel, Moisés, né, que eles tirem de dentro do arraial toda pessoa que tiver uma doença contagiosa. Todo que padecer de fluxo, né, que a gente lembra que isso também trazia impureza, né, doença genital, né, corrimento, que tem corrimento genital, né, isso a gente ainda falou na época, tanto de homem como de mulher, né, um corrimento ali, algo não natural, né, então tá nessa condição também, foi declarada a impureza humana, então tem que sair também do arraial de Deus. E todo aquele que tocar em algum morto, né? Então, tocou em algum cadáver de animal, de pessoa, seja do que for. Não era para tocar em cadáver. Tocou em cadáver, né? Você se separou da santidade de Deus, porque você tocou em cadáver. Então, você se afastou da santidade de Deus. Deus é santo. E aquele que se aproxima de Deus tem que ser santo também, tem que ter santidade. E a morte é contrária à santidade de Deus, né? Deus é vida, Deus não é morte. Então, a pessoa também precisava se afastar, porque ela havia ferido a santidade de Deus. Então, ela não podia conviver com Deus ali, senão ia ser fulminado. Se entrar numa guerra com Deus ali, quem vai morrer é a pessoa que está errando, como foi Nadab e Abiú, né? Nadab e Abiú vieram para Deus com fogo estranho, e o fogo de Deus se sobressaiu. Então é a mesma coisa. A pessoa vem impura para Deus, a santidade de Deus vai engolir aquela pessoa. Então, para prevenir esse tipo de coisa, para que aquelas pessoas não fossem mortas pela santidade de Deus, essas pessoas seriam retiradas do arraial. Então no versículo 3 continua: isso é para fazer sendo homem e sendo mulher. Não é para ter dó. É homem, é mulher, seja o que for. Tá com uma doença contagiosa, tem que sair. Não pode ficar no arraial. Não é para ficar com dor. Então continua: para fora do arraial vai lançar eles, para que eles não contaminem o arraial no meio do qual eu moro. Foi o que eu disse, a questão é que Deus morava ali, né? Então Deus morava ali no meio deles, Deus era um deles e Deus é santo. Então o povo dele tinha que ser santo também. Então, para que eles não contaminem onde Deus mora, o povo de Deus, a santidade de Deus, eles têm que sair. Porque se eles contaminarem, quem vai vencer é a santidade de Deus. Deus vai vencer, não são eles, né? Não é nada de fora que vai vencer, mas Deus vai consumir aquele, como foi com Nadab e Abiú. E para prevenir isso, então, que eles saiam, né? E para não contaminarem o restante do meu povo. No versículo 4, então, continua: os filhos de Israel fizeram conforme Deus falou, né? E lançaram para fora do arraial todo aquele que tinha uma doença contagiosa, né? Todo aquele que tinha algum fluxo ali, né? E todo aquele que tocou em cadáver. Como o Senhor havia falado com Moisés, então foi feito. Versículo 5. Então, Deus disse mais ainda para Moisés, né? Versículo 6. Diga aos filhos de Israel: quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, aqui caem os homens não é no sentido de que o homem caiu no pecado, mas é no sentido de você fazer algo para o seu irmão cair, né? Para outra pessoa cair. Você vai e comete um pecado para que ele se prejudique, né? Nesse sentido, ele cair no sentido dele se prejudicar, né? Então, todo aquele homem, toda aquela mulher que cometer pecado prejudicando outra pessoa, é isso que está querendo dizer. Você está prejudicando outra pessoa, você está cometendo pecado. E agora vai falar algo extraordinário. Quando você prejudica outra pessoa, você está ofendendo a Deus.
você prejudicar outra pessoa é a mesma coisa que você ofender a Deus. Aqui vai ser bem claro sobre isso. E Deus vai falar que quando você prejudica alguém, você está me ofendendo. Né? Você está me ofendendo ao prejudicar aquela pessoa. E diz isso aqui: quando um homem ou uma mulher comete algum dos pecados, né, para prejudicar outra pessoa, assim me ofendendo, ou seja, por que Deus ficou ofendido? Porque aquela pessoa prejudicou outra pessoa. Então, ao ter prejudicado outra pessoa, ela ofendeu a Deus. Por quê? Porque ela prejudicou outra pessoa. Ela não devia ter prejudicado ninguém. Prejudicou outra pessoa, ofendeu a Deus por ter prejudicado. Ela não tinha que prejudicar, ela tem que ajudar e não prejudicar o outro, né? Então, ela cometeu pecado. E um pecado sério, de ofensa a Deus, não é qualquer pecado. Ela ofendeu a Deus, né? Porque ela não pecou somente contra o homem, mas ela pecou contra Deus. A gente vai ver algo extraordinário no Salmo de Davi, né? Salmo escreve Davi escreve um salmo, né? Depois do pecado dele com Batseba ali, a gente vai ler quando chegar lá nesse livro, né? A gente vai estudar, não na ordem da Bíblia, a gente vai estudar na ordem do acontecimento histórico, né? Então a gente vai estudar o profeta junto com o rei, o salmo junto com quem escreveu, a gente vai estudar assim. Então, quando a gente chegar ali, a gente vai ver que Davi, quando recebeu a sentença de Deus, né? Deus dá uma sentença severa pelo pecado de Davi. E quando Deus dá essa sentença severa, né? Davi fala que Deus é justo, que é certo o que está acontecendo, porque ele ofendeu a Deus. E ele diz isso, né? Mas ele mandou matar um homem para se casar com a mulher desse homem que ele havia engravidado, ela ainda casada, né? Então, olha a consciência de Davi, né? Davi prejudicou um homem, ou seja, ele tinha essa consciência. Ao prejudicar um homem, eu estou ofendendo a Deus. Então, por isso que Davi fala, né? Senhor, eu pequei contra ti, e somente contra ti eu pequei, né? É claro que ele pecou contra um homem, ele matou um homem, né? Ele desejou, cobiçou a mulher alheia, né? Que foi o caso de Batseba. Ele se deitou com a mulher alheia, né? Foi um adultério. Sim, tem as aulas de Gênesis no Facebook, no YouTube e em apostila. Então, cometeu um adultério ali, né? Ele cometeu claramente um pecado contra o homem. Mas, assim, Davi está querendo colocar claro que o maior pecado dele não foi contra o homem, mas foi contra Deus, né? Porque é o que está dizendo aqui. Quando você prejudica alguém, você comete uma ofensa contra Deus. E é o que Davi fala naquele salmo. E é o que está sendo falado aqui, né? Deus avisa claramente: olha, Moisés, diga aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher prejudicar alguém, eles vão estar me ofendendo. A ofensa que eles vão estar fazendo vai ser contra mim, porque eles estão prejudicando alguém. E essa pessoa, para mim, é culpada. É isso que Deus está dizendo no versículo 6. E é essa compreensão que Davi tem, gente, é extraordinário. Às vezes a gente julga muito Davi, né, porque o pecado dele se tornou público, né? Então a gente julga muito Davi pelo erro dele, né? Mas, gente, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era qualquer homem, não, né? E ele se arrependeu. Ele se arrependeu e ele não questionava a justiça de Deus. Ele entendeu que ele estava errado, né? Saul, quando foi questionado, ele não aceitou a repreensão, né? Agora Davi aceitou. Então, aqui no versículo 7, continua, né? Confessará o pecado que cometer, e pela culpa fará plena restituição, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Nada mais do que Jesus fala no Novo Testamento, gente. Jesus fala no Novo Testamento que não me venha entregar sacrifícios, não venha aqui no meu altar entregar ofertas. Se você ainda tem algo que você fez contra o seu irmão, se você tem algo contra alguém, vai lá e se acerte com essa pessoa, vai lá e peça perdão primeiro, né? E depois venha no meu altar, depois venha oferecer sacrifício para mim. E aqui é a mesma coisa. Se a pessoa prejudicou alguém, essa pessoa tem que ir lá e se confessar para a pessoa que ela prejudicou. Confessar o que foi que ela fez de errado, né? Gente, aqui não é uma confissão, porque com base nesse versículo e alguns outros versículos da Bíblia, essa confissão ela foi distorcida, né? E algumas religiões, né,
tem o entendimento de que você tem que se confessar ao homem. Não, a palavra de Deus não diz isso. A gente não tem que confessar nossos pecados ao homem. Gente, imagina, você vai sair confessando todos os seus pecados para todo mundo. Não, não é isso. Você tem que confessar os seus pecados para quem você errou. Então você tem que confessar o pecado que tem a ver com aquela pessoa. Você não vai confessar um pecado que não tem nada a ver com aquela pessoa. Não vai fazer fofoca de si mesmo, né? Não, você tem que confessar os seus pecados a Deus. Mas nesse caso, alguém foi prejudicado. E por que a pessoa foi prejudicada? Por culpa daquela pessoa. Então aquela que prejudicou tem que ir lá e confessar que ela prejudicou a pessoa. Então ela tem que ir lá, confessar que prejudicou e pedir perdão. Então, mas isso não vai tirar a culpa da pessoa. Aqui diz que isso não tiraria a culpa da pessoa, né? E ela precisaria oferecer um sacrifício, né? Então, aqui diz que isso não tiraria a culpa dela. Aí, o que diz aqui? Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará a plena restituição e acrescentará a sua quinta parte. Então, o que ela tem que fazer? Não é só pedir desculpa, não é só pedir perdão. Retomar a situação ao que deveria estar, né, ao estado justo que deveria estar, e ainda dar uma indenização para a pessoa de 20%, né, de 1/5 ali. Então ainda tem que dar uma indenização para a pessoa. Então ele prejudicou alguém, né, e vai medir ali, né, tentar estimar o valor ali, né, dentro do que seja esse prejuízo, e vai pagar o valor do prejuízo e mais 20% em cima desse valor do prejuízo, né? Ou no caso deu algum prejuízo financeiro, né? Vai devolver o valor inteiro que prejudicou a pessoa e mais 20% para essa pessoa. Aí sim, né? Aí diz, e dará tudo àquele contra quem ele se fez culpado. Aí sim ele tem que fazer isso. Não é só chegar e pedir perdão, mas é restituir a situação justa que deveria estar, né? Antes dele ter cometido aquele pecado de prejudicar aquela pessoa. Então o versículo 8 continua. Mas se esse homem, o prejudicado, né? Que tem que receber essa restituição, ele não tiver um parente chegado, né, a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restituir ao Senhor pela culpa será do sacerdote. Então, ou seja, a pessoa não está ali mais para receber, né, não tem como você pagar para a pessoa, né, o prejuízo foi tão grande que a pessoa não está ali. Então você vai pagar para quem? Vai pagar para Deus, porque você tem culpa perante Deus, né, então você teria que ir lá e entregar para o sacerdote, porque você teria que pagar para Deus por conta da sua culpa por ter prejudicado alguém, né. Então agora no versículo 9 continua. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxeram ao sacerdote será deste, né? Então tudo que o povo de Israel trouxer de coisa santa ali para Deus é dos sacerdotes, né? Porque os sacerdotes foram separados por Deus. E também as coisas sagradas de cada um, tudo que for sagrado foi entregue ali ao templo é dos sacerdotes. O que alguém der ao sacerdote será do sacerdote. Então, no versículo 11, continua. Disse mais o Senhor a Moisés. Agora vem a questão do adultério. A gente vai ver algo aqui extraordinário. Porque a gente vai ver sobre o ciúme, né? A pessoa tem uma dúvida se foi traído ou não, né? O homem tinha uma dúvida se foi traído ou não pela mulher dele. E ele podia levar essa mulher, né, para sofrer as penas de uma maldição, caso ela tivesse traído ele. Mas essa condição era somente para a mulher, não era para o homem, era para a mulher. Então a mulher não podia vir enciumada querer fazer isso com o homem, não, era somente para a mulher. A gente lembra, né, eu já falei bastante, durante esse tempo, deixa eu pôr para carregar um celular que está caindo. Durante esse tempo, né, eles estavam ainda debaixo do castigo ali da queda de Gênesis, né? A gente lembra quando houve o pecado ali no Jardim do Éden, né? Um dos castigos ali, né, de Eva foi ficar sob o governo do homem. É um dos castigos da mulher. Por isso que a gente vê tanta coisa assim, o homem governando a mulher nesse período, né? Então, um dos castigos, a gente já falou sobre isso, né? Quando houve a queda ali, né? Deus castigou Eva. Daqui a pouco eu te ajudo, Daniel, quando terminar a aula, tá? Não tá nessa página que você tá assistindo, tá em outra página. Essa página que você tá assistindo são dos livros atuais. Só tem os livros que a gente tá estudando atualmente. É outra página chamada Somos Loucos por Cristo. No Facebook você acha como @canal Somos Loucos por Cristo. Aí lá você tem as aulas já finalizadas, tá? Então o que acontece? Em Gênesis, né, com esse problema de Eva,
Deus dá um castigo para Eva ali. Como Eva, né, deu um conselho para o marido, e foi um conselho ruim, então Deus dá um castigo ali e fala também, agora seu marido nunca mais vai te ouvir. Né? Seu marido nunca mais vai te escutar, nunca mais vai te ouvir, e você agora não vai dar conselho nenhum, não vai dar pitaco nenhum, pelo contrário, teu marido é que vai te governar. E a gente lembra que isso aconteceu, né? Deus falou e isso se cumpriu. E isso acabou em Jesus Cristo, né? Porque a gente lembra que em Jesus Cristo nós somos libertos de toda maldição e em Cristo não há mais homem e mulher. Hoje, em Cristo, você não pode falar eu sou uma mulher, eu sou um homem. Em Cristo não faz essa diferenciação entre homem e mulher. Então isso acabou em Cristo. Mas aqui ainda tinha isso. A mulher vivia sob a autoridade do homem. Vivia sob o governo do homem. Então o que acontece? A mulher era governada pelo homem, o homem era a autoridade dela, então ela não podia desobedecer ao homem, ela tinha que servir ao homem, e realmente era isso, gente, antes era isso, só que o homem não. Então a gente vai ver, por exemplo, né, que o homem tinha mais mulheres, podia ter mais mulheres, e a mulher já não, porque a mulher estava numa condição ali realmente de ser governada. A mulher tinha o governo do homem sobre ela, né? Hoje já não, mas nessa época estava sob o governo do homem. Então a gente vai ler algo agora, né, que é só sobre a mulher, não tinha sobre o homem. A gente lendo hoje na nossa realidade, parece um absurdo, né? A gente vê, acho um absurdo, como que o homem podia, né, ter outras mulheres, tudo, e a mulher não, né, era tanta coisa assim, né. E a gente vê que o homem, na dúvida se a mulher tinha traído ou não, podia fazer isso, de lançar maldição sobre ela, mas a mulher não podia fazer com o homem. A mulher estava na dúvida se o homem traiu ela ou não, né, ela não podia fazer isso, lançar maldição sobre ele, mas ele podia lançar maldição sobre ela. Então hoje a gente lendo assim parece um pouco absurdo, né? Principalmente quando a gente vê que mulheres eram vendidas, né? A gente vê que as mulheres eram assim boicotadas de certa forma, né? Era muito severo, né? Era um governo realmente, havia um governo sobre a mulher ali, né? Mas assim é de acordo com a palavra de Deus. É muito claro, né, no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus lança ali a maldição sobre a mulher, o castigo sobre a mulher, Deus fala, a partir de agora o seu castigo vai ser que o homem nunca mais vai te ouvir. O homem nunca mais vai te ouvir e agora não só ele não vai mais te ouvir, como você vai ser governada pelo homem. Ele vai mandar em você agora. É isso que Deus fala. Só que isso acaba em Cristo, glória a Deus. Isso acabou em Cristo, né? Em Cristo não há mais homem e mulher, somos todos iguais. Não há judeu e gentil, somos todos iguais. Tá? Então é importante falar isso, porque senão a gente lê e acha um absurdo a Bíblia, dá vontade de jogar fora e falar que isso é um absurdo, né? Mas não, a gente tem que compreender tudo isso, gente. A gente tem que entender, tudo isso é importante para a gente entender do que a gente foi liberto. Né? É muito importante a gente entender do que foi, qual foi o processo de libertação. A gente não foi liberto de pouca coisa, a gente foi liberto de muita coisa. Em Cristo nós fomos libertos de muita coisa. E isso é importante para a gente entender esse processo de libertação, né? Então, às vezes a gente lê, não entende e julga a Bíblia, fica xingando, né? Mas não é isso, é o contexto realmente do que era vivido na época. Infelizmente, nessa época, a mulher estava debaixo de maldição e ela estava sob o governo do homem. Hoje já não mais, mas estava. Hoje não mais em Cristo, né? Então, quem está debaixo da lei ainda está, né? Mas quem renasceu em Cristo e morreu para essa lei e renasceu em um patamar superior, não está mais debaixo dessa maldição, amém. Então, no versículo 12 diz sobre isso. Aí diz assim, fala aos filhos de Israel, Moisés, e diga para eles o seguinte, se a mulher de alguém se desviar e for infiel a esse homem, se ela adulterar, né? Versículo 13, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendido em flagrante, eu vou ler o versículo 14 também e vou explicar. E o espírito de ciúmes vier sobre o marido dela, né? E de sua mulher ele começar a ter ciúmes, né? Por ela ter se contaminado ali, né? Por conta do adultério. Ou o tiver, né? Não se havendo ela contaminado. Então esse homem vai trazer essa mulher para o sacerdote. Então o que acontece aqui, né?
é algo interessante também no versículo 14 pra gente falar, porque senão as pessoas vão achar que é um espírito demoníaco dos ciúmes, né? Eu vou explicar isso, gente, não é não. Senão, às vezes a gente sente algo, você tá vendo alguém com raiva, você fala que a pessoa tem endemoniado porque tá com raiva, a gente vai entender. Nem tudo é culpa dos demônios, nem tudo é culpa de Satanás. Tem muita coisa que é culpa da nossa carne, tem muita coisa que é culpa do homem, sabe? Às vezes você joga pra Satanás uma coisa que Satanás nem tem nada a ver com aquilo. Mas Satanás olha e fala, oh, que legal, aprendi com você, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E aqui no versículo 14 é isso, né? Então o que que acontece? Devia ser normal, gente, imagina, né? Às vezes, né, a mulher é casada com um homem ali, um tipão, né, ali da sociedade, né, um cara que todo mundo que queria casar e não pode, e ele é um homem fiel à mulher dele, não quer ter mais mulheres, tá ali satisfeito com a mulher dele, e começa uma fofoca de alguém que queria casar com esse homem, pode acontecer, né, e ficam mal falando dessa mulher e ela não traiu ele, mas começa uma fofoca, gente, isso devia acontecer, se isso hoje acontece, devia acontecer lá na época, né, ou realmente, às vezes ela traiu, fica um indício ali, todo mundo tem meio dúvida, mas percebeu algo estranho ali, né? Esqueci o nome. Mas ficou algo no ar ali, meio esquisito, né? E o homem começa a desconfiar, mas não tem prova. Ele não pegou essa mulher em flagrante traindo ele. Ele não tem testemunha que tenha visto realmente que ela traiu ele. Então ele não tem como provar que ela traiu ele. Mas ele está sentindo que ela traiu ele. Aí o que que acontece? No versículo 14 diz que ele começa a sentir tanto ciúmes. Sim, Aparecida. Então, o que acontece? No versículo 14, Deus fala, só que esse homem começou a ficar tão perturbado, achando que a mulher dele traiu ele, e diz assim no versículo 14, e o espírito dos ciúmes veio sobre ele. Não quer dizer que é um demônio, gente. Quando a palavra, aqui quando o hebraico fala espírito, né, foi o que eu disse, o hebraico é uma grande questão, porque é um idioma pobre. Por isso que a gente vê tanta diferença em traduções, né? É um idioma pobre, então ele usa uma mesma palavra para falar um monte de coisa, um monte de significado. Então a gente tem que ver direitinho qual é o contexto do que está sendo falado. Essa palavra espírito que está sendo dita aqui é a mesma palavra que é usada para disposição, para ânimo, sabe? Para desejo, vontade, sentimento. É isso, é essa mesma palavra. Então o que que acontece? Esse homem, ele começou a ficar com ciúmes dessa mulher, né? Os ciúmes não é um espírito dos ciúmes, né? Senão as pessoas leem e acham que existe um demônio dos ciúmes. Não, gente. Ciúme é um sentimento, assim como a raiva, assim como o ódio, assim como tudo é sentimento, o amor, tudo isso é sentimento, né? Então, os ciúmes, né? O amor não, a paixão é um sentimento. Agora, o amor já não é um sentimento, mas ele não brota do nada, né? Mas ele vem devido a atitudes, né? Depois a gente fala mais sobre isso. Mas os ciúmes é um sentimento também, assim como a raiva, é involuntário, se sente. E os ciúmes, ele não é um demônio, não é um demônio dos ciúmes, não é um demônio da raiva, né? Porque às vezes você ouve da pessoa, né? Ah, sentir raiva é pecado, né? Sentir ciúmes é pecado, né? Gente, isso é um grande erro que existe. Sentir raiva não é pecado, sentir ciúmes não é pecado. O sentimento não é pecado. O que a gente faz com o sentimento é pecado. Por exemplo, Caim, quando teve a rejeição ali da sua oferta, ele teve raiva. E Deus falou para ele, olha, toma cuidado com essa raiva que você está sentindo aí, essa ira que você está sentindo aí. Porque isso é uma porta para o pecado. Foi isso que Deus falou para Caim. Deus não falou que ele estava com o demônio da raiva. Não é isso, é um sentimento. Então, aqui é a mesma coisa. Porque senão a gente começa a achar, gente, que a gente não tem que sentir determinados sentimentos. A gente acha que renasceu em Cristo e virou de aço, né? Não, a gente renasce em Cristo, só que nosso corpo continua corruptível. Nosso corpo só vai ser incorruptível na segunda vinda de Cristo. Agora não, ainda é corruptível. Então, ou seja, ainda tem sentimentos dessa terra, né? E os sentimentos não são problema, gente. Sentimentos não são pecado. O problema é o que a gente faz com esses sentimentos. Sentir não é pecado, mas o que faz com esses sentimentos sim, né? Então a gente tem que ter cuidado com o que faz com esses sentimentos. Então aqui Deus fala, esse homem começou a sentir ciúmes, né? Então agora Deus vai ajudar esse homem, porque esse homem quer descobrir a verdade e não sabe como descobrir a verdade e ele tá ali
todo enciumado, né? Então aqui diz que esse homem vai trazer a mulher dele até o sacerdote, porque a gente vai ver que agora essa mulher, ela vai fazer um juramento diante de Deus. E se ela estiver mentindo, que ela não traiu e ela traiu, Deus vai castigá-la, né? Porque ela está mentindo. Então no versículo 15 diz isso. Então esse homem, né, enciumado, vai trazer a mulher dele perante o sacerdote e juntamente, né, com a mulher dele, ele vai trazer a oferta por essa mulher também, para que Deus, né, intermedie ali e Deus declare se ela é culpada ou não. Como ela não, mesmo que ela fale, ele já não acredita mais nela. Às vezes a mulher está até falando que é inocente ali, mas o homem não acredita, né? Parece que não é verdade aquilo. Então Deus vai declarar se ela é culpada ou não. Então o homem vem, traz uma oferta por ela, para que Deus decida aquela causa e veja se ela é culpada ou não. Então diz que ele vai trazer 1/10 de efa de farinha de cevada. A gente lembra que 1/10 de efa era a quantidade que eles pegavam de maná, para a gente ter uma ideia assim de quanto que ele tinha que trazer aqui de oferta por essa mulher. Era a mesma quantidade que eles pegavam todo dia de maná por cabeça. Então ele ia ter que levar isso para Deus. E sobre essa oferta que ele está levando, a gente lembra, né, que a oferta de manjares era oferta de grãos, né? Então uma oferta para Deus de farinha é uma oferta de manjares. A gente estudou em Levítico. Então, esse homem traria uma oferta de manjares, né, porque é de grão, só que a gente lembra como que era a oferta de manjares, né? A gente lembra que a oferta de manjares era a oferta de presente, para você só quer agradecer, né? Então, a gente lembra que essa oferta de manjares era uma oferta agradável a Deus, né? Tanto que Deus fala, você quer me dar um presente, você quer me agradar? Não quero sangue. Eu quero grãos, me dá grãos e deita um azeite, um incenso e para mim tá bom. Só que agora Deus avisa, né? Porque parece com oferta de manjares, ele tá levando grão. Mas Deus fala, mas não deita azeite nisso não, e nem incenso, né? Como você faz lá na oferta de manjares. Por quê? Porque isso é pelo pecado, isso não me agrada não. Né? Então, porque eles deitavam azeite e deitavam incenso porque era uma oferta de aroma agradável a Deus, né? Cheirava agradável a Deus, porque não era uma oferta pelo pecado, era uma oferta de agradecimento, de gratidão, né? Mas aqui não era uma oferta de gratidão, aqui era uma oferta para trazer à tona um pecado, para a investigação de um pecado. Isso não é agradável a Deus. Então não deite azeite nem incenso, Deus fala. Então aqui Deus explica, ó, não faça isso porque é uma oferta de manjares de ciúmes, né? Então não é uma oferta de aroma agradável a mim, é uma oferta por ciúmes, né? E é uma oferta memorativa para trazer a iniquidade para a memória, ou seja, para trazer o pecado à tona. Então não deite azeite nem incenso, porque isso não é agradável a mim, porque você está me oferecendo isso para que eu busque saber se ela pecou ou não, né? Então tem a ver com pecado, então isso não me agrada, né? Mesmo que ela não pecou, só de eu estar tendo que ver se ela pecou já não me agrada isso. Então no versículo 16 continua, né? O sacerdote vai fazer chegar, né, a mulher e vai colocar ali perante Deus, vai colocar essa mulher perante Deus ali. Aí no versículo 17 diz, o sacerdote então vai pegar um vaso de barro, vai colocar água nesse vaso de barro, né? E vai também pegar pó do chão do tabernáculo, vai pegar ali a terra do chão, a areia ali do chão do tabernáculo, né? E vai colocar ali naquele vaso, né? Então ele vai pegar ali, o sacerdote tomará água num vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e jogará ele naquela água que está ali dentro do vaso. Então no versículo 18 diz, então ele vai apresentar, o sacerdote vai apresentar essa mulher perante Deus. E vai soltar os cabelos dela, dessa mulher, né? E vai colocar nas mãos dela aquela oferta de farinha, né? Então, que é a oferta de manjares pelos ciúmes do marido. E a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. Então, aquela água que está naquele vaso, né? Que ele pegou a terra do chão do tabernáculo e jogou. É um capítulo por aula. Aí aquela terra que ele jogou, né, dentro do vaso, aquilo tornou aquela água uma água amarga. E a gente vai ver que essa água amarga traz maldição, caso ela tenha pecado realmente e traído o marido dela. É isso que vai dizer. Então ele deixa na mão dela aquela farinha, né, que é pela oferta dos ciúmes do marido.
e ela tem que fazer uma oferta movida ali, né, com aquela farinha na mão dela, e na mão do sacerdote vai ficar a água amarga, que é aquela água com a terra do tabernáculo ali. Então no versículo 19, né, diz: o sacerdote a conjurará e lhe dirá, se ninguém contigo se deitou, né, o sacerdote vai fazer ela jurar, vai fazer ela concordar com o que ele diz e vai fazer ela jurar. Então ele vai dizer para ela o seguinte: olha, se ninguém se deitou com você, se não te desviou para a imundície, estando sob o domínio do teu marido, se você permanece sob o domínio do teu marido, você é obediente a ele e você não saiu do governo dele, é isso que o sacerdote está querendo dizer, destas águas amargas, amaldiçoante será livre. Então, ou seja, essa mulher, ela vai ter que beber essa água, essa água amarga, né? E se ela não tiver culpa, se ela não pecou, se ela não traiu o marido dela, aquela água não vai causar nada nela, não vai ter nenhum efeito nela. Mas se ela tiver pecado, aquilo vai ser maldição para ela, a gente vai ver o que vai causar nessa mulher. Então, né, às vezes a gente pensa assim, né, parece meio com um trabalho, né, feitiço, trabalho, alguma coisa assim, né, igual às vezes a gente vê hoje em dia trabalhos e tal, né. Não era um trabalho, gente, porque não era uma feitiçaria, né, um trabalho ali para prejudicar alguém, nada disso, né. Era algo realmente para que fosse declarada, né, a culpa ou não, a inocência da pessoa. Na verdade, Deus não queria fazer isso, né? Deus não quer fazer isso. Deus não fala nenhuma punição no sentido dele querer fazer aquilo. Mas ele fala no sentido de que todos tenham medo disso e não cometam, né? Então, o sentido que Deus fala é para que todos fiquem com tanto medo de ter que beber essa água, as mulheres, para que elas não venham dar motivo ao marido delas terem ciúmes dela. É nesse sentido que Deus estava falando, né? Não que ele quisesse realmente que saísse por aí tomando água e essa água fosse amaldiçoada, né? Não. E assim, outra coisa que é importante para a gente entender, aquela água considerada água amaldiçoada, né? Deus não precisava daquilo para amaldiçoar aquela mulher. Então, Deus podia amaldiçoar aquela mulher sem aquela água. Aquela água, todo aquele contexto explicando sobre ali, né, o chão, a terra, a água amarga, é para que os humanos entendam, né? É para que o povo entenda e não para Deus. Deus não precisava daquilo. Mas Deus se utiliza de simbologias para explicar para aquele povo que isso é sério. Né? Então é nesse sentido. Como esse povo só entendia dessa forma, porque esse povo, né, a gente lembra, é um povo que veio do Egito, então eles entendiam muito bem esse tipo de coisa. Beber, lá no Egito tinha isso, né? Bebia um chá para ser fértil, bebia um chá para não sei o quê. Então eles entendiam muito bem esse tipo de coisa. Então Deus usa essa linguagem para que esse povo entenda o que ele está falando, né? Mas é claro que Deus não precisava dessa água para amaldiçoar ninguém, né? Deus não precisa dessa água para fazer aquilo. Essa água é mais para que eles entendam do que para Deus agir em si, né? Não é a água que amaldiçoa, mas é o poder de Deus. Mas é para que eles entendam o recado que é aquela água, né? Então agora no versículo 20 diz, né? Mas se você se desviou quando estava sob o governo do teu marido e você foi e se deitou com outro homem, né, que não é o teu marido, aí sim, né, diz no versículo 21, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e dirá para ela, o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre, né? A coxa, né? Aqui, nesse sentido, é usada como procriação, né? Foi o que eu disse, o hebraico não tem muitas palavras, né? Então, no idioma, na tradução do nosso idioma, ficou para coxa. Mas o sentido no hebraico significa realmente procriação. Então, o sacerdote está querendo dizer o quê? Olha, se você não pecou, se você não adulterou, se você não traiu seu marido, você vai beber essa água amarga e ela nada vai te causar. Porém, se você traiu seu marido, você vai beber essa água e vai ser para sua vergonha e maldição. Porque essa água vai te tornar infértil, vai te tornar estéril e você não poderá ter filhos. É isso que está querendo dizer aqui.
Então, e aqui diz também que o ventre dela incharia, para que todos vissem, né, que ela não podia ter filhos, não por esterilidade, mas que ela não podia ter filhos porque ela foi amaldiçoada, né, porque vinha uma condição de inchaço abdominal ali, ela ia ficar inchada, com a barriga inchada, porém não estava grávida. Então, isso seria a declaração da culpa dessa mulher. Ela se tornaria infértil, Deus não deixaria ela ter filhos e ela ficaria com a barriga grande da maldição. E versículo 22 diz: e esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas, né? Então, que essas águas amaldiçoantes penetrem em você por completo, para que você seja totalmente amaldiçoado. Isso está dizendo. Para te fazer inchar o ventre e não te fazer procriar. Então, diante de tudo isso que o sacerdote for falar, a mulher vai dizer que concorda. Vai falar amém, amém, concorda e vai beber. Né? Então, é isso que acontecia. Então, no versículo 23 diz, o sacerdote, então, né, vai escrever essas maldições que ele acabou de falar, ele vai escrever tudo essas palavras, vai escrever tudo isso, e vai molhar nessa água, para que o escrito fique na água, sabe? Parece meio simpatia quando a gente ouve assim, né? É claro, mais uma vez eu repito, Deus não precisava dessa simpatia, né? Claro que Deus não precisava que molhasse o papel ali na água para que as letras da maldição caíssem, entrassem na água, ali fosse levada pela água, para que aquilo se cumprisse dentro da mulher. Não. Mas isso era para que eles entendessem, né? Era um povo que vinha de um lugar que fazia simpatias. Lá no Egito eles faziam simpatias, né? Então, eles entendiam essa mensagem. Então, ela ia entender a gravidade disso quando ela visse aquelas letras indo para aquela água que ela ia beber. É como se ela respeitasse mais, né? É como se ela entendesse mais que aquilo realmente era uma maldição do que se Deus só falasse. Então, Deus usa uma linguagem que eles entendam, né? A gente já falou isso bastante também, né? Quando a gente teve o seminário de Jonas, eu falei sobre isso, né? Deus se utiliza do que a gente, quando a gente estudou quando a gente estudou Jó também, né? Jonas, Jó, quando Deus fala de Satanás para Jó ali, né? Que Deus usa Leviatã, eu falei sobre isso, né? Deus usa muito o que a gente entende para nos passar uma mensagem. Então, Deus nunca vai dar uma mensagem que a gente não possa entender. Então, Deus vai se aproveitar do nosso entendimento, da nossa compreensão do mundo para nos dar um recado. Né? É o que aconteceu no caso de Jonas, né? No Jonas, ali no barco, a gente lembra, tinha um monte de pagão lá no barco, né? Jonas era ali, né? O servo de Deus no barco. E os pagãos ali vendo que algum deus havia sido ferido, né, havia sido ofendido, eles começam a lançar sortes, né, segundo a tradição deles, pagã. E Deus responde segundo a tradição pagã deles. Por quê? Deus não precisava daquilo, mas Deus vai responder de acordo com o que a pessoa vai entender. Então, se esse era o jeito que eles entenderiam que o Deus de Jonas foi ofendido, então Deus ia usar esse jeito que eles conheciam, né? Então, por isso que às vezes a gente vê alguém recebendo resposta de alguma coisa e a gente pensa e não é de acordo com o que está na Bíblia, né? Porque Deus, normalmente, ele procura falar com a gente de acordo com o que a gente tem de conhecimento do mundo, né? É claro que depois ele vai se revelando para nós, para nos mostrar a verdade e nos libertar daquele falso entendimento. Mas, a princípio, ele se utiliza do que a gente já conhece, né? Que no caso também a gente viu de Abimeleque, né, quando sonhou ali com Sara, né, era comum, né, era costume deles terem sonhos e eles entendiam que o Deus deles, né, lá dos filisteus, só falava com eles em sonho. Eles não entendiam que Deus falava de outra forma, eles entendiam que Deus falava em sonhos. E qual que foi o cuidado de Deus de Israel, né, Deus de Abraão? Falar com Abimeleque em sonho. Então, Deus tem esse cuidado de dar a mensagem para que a pessoa entenda. Deus nunca vai dar a mensagem que a pessoa não vai entender. Deus vai dar a mensagem para a pessoa entender o que ele está falando. E aqui é a mesma coisa. Deus não precisava desse ritual todo para amaldiçoar essa mulher, né? Não precisava, é claro. Mas esse ritual todo não é para Deus. Esse ritual todo é para que a mulher entenda e para que o homem fique tranquilo. Para que o homem fale, agora eu tô seguro, agora eu tô tranquilo. Então, se nada acontecer com minha mulher, porque realmente ela tá pura, né? Então, é por isso. Não é para Deus. Esse ritual é para os homens, né? Mas Deus, pela misericórdia e graça dele, ele acaba utilizando essas formas, né?
para que o homem entenda. A mesma coisa do tabernáculo, né? Aquele povo ali de Israel, quando estava no Egito, eles tinham o costume de andar com deuses no bolso, né? Então eles só acreditavam que havia um Deus com eles se tivesse algo físico daquele Deus ali, né? Por isso que Deus cria o tabernáculo ali no meio, para aquele povo entender, né? Tanto que o povo, depois a gente vai ver, vai começar a levar a arca na guerra e tal. Por quê? Porque eles entendiam que Deus estava ali naquela coisa, né? Eles achavam que Deus estava na arca. Então era um costume deles, né? E Deus, pela misericórdia e graça dele, ele se aproveita disso, do entendimento da pessoa, para se revelar. É o que a palavra de Deus diz, né? Ninguém vai passar daqui sem a revelação de Deus. Ainda que seja uma pessoa que viva lá no meio do mato, não tenha contato com ninguém, Deus vai se revelar para ela de alguma forma. Deus vai se revelar para todo mundo. Às vezes a pessoa pensa, se eu não estudar, se eu não entender a Bíblia, se eu não aprender da Bíblia, né, eu não vou ser julgado porque o tempo do desconhecimento não é contado, né, o tempo da ignorância não é contado. Não é bem assim. A palavra de Deus diz que Deus se revela para todos. Então, o que está acontecendo aqui. Deus está se revelando para eles também. Então, Deus se revela até para os pagãos. Deus se revela até em outras religiões. Deus se revela, gente. Deus se revela de várias formas. Né? Por isso que a gente vê, às vezes, alguma coisa assim. A gente fala, meu Deus, mas como que isso aconteceu, né? Sendo essa religião não tem nada a ver com a Bíblia, né? É porque Deus se revela de várias formas. E Deus sempre busca, né, fazer com que a pessoa conheça a verdade, né? O intuito de Deus é realmente trazer a pessoa para a verdade, né? Mas como que ele vai chegar em contato com aquela pessoa? Pelo conhecimento que ela tem naquele momento. Sendo conhecimento errado ou não, Deus vai se aproveitar daquilo e vai tentar falar com ela daquela forma. Então é o que acontece aqui. É o que esse povo entendia. Porque se Deus falasse pela boca do sacerdote, né? Deus falasse para Moisés, Moisés, ela é inocente, fala para ele. Talvez o homem não acreditasse. O homem falasse, Moisés está passando um pano, Moisés está mentindo, né? Deus não falou nada, e Moisés está falando que ela é inocente, né? Então, não, Deus sabe que se fizesse dessa forma, o homem acreditaria. O homem fala, não, realmente, ela é inocente porque a barriga dela não cresceu, ela está grávida, né? Então, nesse sentido, realmente, Deus faz pela misericórdia para o homem entender, né? Não porque Deus precisa disso, né? Mas para que o homem entenda. Então aqui diz que o sacerdote pegaria aquelas palavras que ele falou de maldição, escreveria, né, num papel e afundaria naquela água. E aquela água apagaria as palavras, né? Como se a maldição ficasse ali naquela água e a mulher vai beber isso. Aí no versículo 24 diz, e fará que a mulher beba a água, né? Essa água com a terra ali do tabernáculo e com aquelas palavras, né, que foram retiradas pela água da maldição. Então, ela vai beber a água amarga que traz em si a água, a maldição, né? E sendo bebida, lhe causará amargura, né? Então, se realmente ela for culpada, ela vai passar a experimentar a amargura na vida dela, né? Ela vai amargar a vida dela não vai ser fácil, vai ser uma vida difícil. Então, no versículo 25 continua. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes e moverá perante o Senhor e trará ao altar. Então, da mão da mulher que ela estava segurando a oferta, né, da farinha, agora o sacerdote vai pegar aquela farinha, né, e vai mover perante Deus ali e vai levar ali até o altar, né, de bronze. Altar lá de fora, né, a gente lembra. Então, no versículo 26 diz... Tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar queimará. E depois dará a beber a água para a mulher, né? Então a mulher vai beber a água, ele vai jogar um punhado dessa oferta ali de ciúmes no altar de bronze. Então no versículo 27 diz, e havendo-lhe dado de beber a água, será que se ela tivesse contaminado e a seu marido tenha sido infiel, se ela tiver traído o marido... Sim, devia ser horrível mesmo. Aí, e se ela tiver traído o marido dela, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura da vida dela. E ela vai amargar a vida dela, porque ela pecou. Então, o ventre dela vai inchar. Então, ela vai ser estéril, vai ser infértil e nunca mais vai ter filhos. E ela será tida por maldição no meio do povo. Versículo 28. Se a mulher não tiver se contaminado, né,
mas ela estiver limpa, ela não traiu o marido, né? Ela não fez nada de errado, ela vai ficar livre, nenhuma maldição vai cair sobre ela e ela vai ficar tranquila e vai ter filhos. Versículo 29. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada. Então foi o que eu disse. Essa maldição aqui é só para mulher, gente. Se a mulher tivesse com sentimento de ciúmes para com o marido, o problema é dela. Ela não podia fazer nada. Ela não podia ir lá no sacerdote e pedir para o marido dela tomar essa água. Não, era só a mulher. Por quê? Porque a mulher não tinha governo sobre o homem. A mulher estava debaixo do governo do homem. Então a mulher era menor, inferior ao homem. Então o homem tinha poder sobre a mulher não. Então o homem, né, ela não podia ir lá e procurar essa maldição, não. Então somente ele que podia, somente o homem, né? Isso era só para a mulher. Porque foi o que eu disse hoje no começo da aula, né? Nessa época se vivia sob a maldição do governo do homem sobre a mulher. A mulher era inferior ao homem, né? A maldição do Jardim do Éden foi essa. Para que o homem não escutasse mais a mulher realmente, né? Para que o homem não fosse mais pelos conselhos da mulher e para que a mulher não viesse mais a dar palpite nenhum, mas que ela fosse instruída, governada sempre pelo homem, né? O homem é que diria para onde ela tem que ir, era esse o sentido. Mas em Jesus Cristo isso acabou, amém. Nós renascemos em Cristo, nós saímos debaixo dessa maldição do Jardim do Éden. Quando nós morremos em Cristo, morremos para esse mundo, morremos para o Jardim do Éden, né? Morremos para esse mundo, renascemos em Cristo em uma situação superior, onde já não há mais homem e mulher, judeu e gentil. Então em Cristo, Cristo não faz diferença. Cristo não olha para você e fala, ah, você é um homem, ah, você é uma mulher, ah, você é um judeu, ah, você é um gentil. Não. Cristo olha para você e fala, ah, você é um membro do meu corpo. É isso que Cristo fala. Então hoje em Cristo não há mais isso, graças a Deus. Então no versículo 29 diz, essa é a lei no caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes de sua mulher. Mais uma vez, não é demônio, é o sentimento de ciúmes, né? Sentimento não é pecado. O que a gente faz com sentimento que é pecado. Eu já vi muita gente falando, ah, não sente raiva, é pecado. Gente, é mentira. Sentir raiva não é pecado. A raiva não é o pecado. O que a gente faz com ela é que é o pecado. A Caim sentiu raiva, né? Jesus Cristo, a gente vai ver em determinados momentos, ele sentiu raiva, porque ele veio ao mundo como homem. Ele não veio como Deus, ele veio como homem. Então ele entende as nossas dores, ele entende os nossos sentimentos. Jesus Cristo teve ansiedade, Jesus Cristo teve um momento de depressão, ele sabe o que é os sentimentos humanos. Então, né, não é problema, o sentimento não é problema. Por isso que quando a gente renasce em Cristo, a gente não deixa de sentir. É mentira você dizer que renascer em Cristo é parar de sentir. É mentira isso. Porque Cristo não nos liberta dos sentimentos. O que Cristo nos dá é um domínio sobre os sentimentos. A gente continua sentindo, mas a gente tem um domínio próprio. A gente consegue dominar aquele sentimento, mas a gente sente. Então é errado isso, porque senão às vezes a pessoa acha um absurdo. Como eu ainda estou sentindo, se eu já renasci em Cristo, eu estou buscando a Deus e ainda sinto isso. Não, Deus nunca disse que você vai parar de sentir. Faz parte desse corpo corruptível aqui. Faz parte da natureza humana ainda, né? Vinda desse corpo humano. Então, o que foi renascido foi o espírito, né? Nosso espírito foi modificado, né? Em Cristo. A nossa alma está sendo modificada, aprendendo com o espírito. Mas nosso corpo não. Nosso corpo só vai ser modificado e transformado na ressurreição. Então, a gente sente essas coisas, né? Porque às vezes as pessoas não entendem e afastam os outros por causa disso, gente. Sentir é uma coisa, mas Deus nos dá um domínio sobre aquele sentimento. Amém. Então diz assim, né? Vier, né, esse sentimento de ciúmes da sua mulher, ele vai e apresenta a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela execute toda esta lei. Versículo 31 para finalizar a aula de hoje, graças a Deus. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade, né? Então assim o homem vai ser livre do pecado, né? Então ele não vai pecar porque ele estava desconfiado, é isso que está querendo dizer, né? Ele estava desconfiado e acabou levando a mulher até lá. Então ele vai ser livre disso porque ele estava desconfiado, só que ele não pode, né, acusar ela se não tem testemunhas.
Então ele vai ser livre disso, de qualquer pecado ali por ter levado ela. E se ela foi inocente, ele também está livre, ele não vai cometer pecado por ter levado ela sendo inocente. E se ela for culpada, ela vai ter o pecado sobre si, vai ser amaldiçoada. Então a gente finaliza aqui hoje a aula, tá bom?